Meus nobres irmãos, muito bom dia a todos. Estamos reiniciando o nosso trabalho, trazendo aos amigos assuntos relacionados a esta doutrina abençoada dos Espíritos. E o nosso tema de hoje tem um título que a princípio pode chocar. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao coração querido de nossa Mãe Santíssima por mais esta oportunidade que ela nos concede de podermos dialogar, levar aos nossos companheiros assuntos de tão magna importância. O nosso vídeo de hoje é o de número 35 e tem como título Médiuns Safados. Inicio este assunto pedindo 1000 desculpas pelo termo grosseiro empregado no título deste artigo. É que de vez em quando precisamos baixar o nível para que certas pessoas entendam a nossa indignação, uma vez que eles só compreendem a linguagem no nível em que eles vivem. A mediunidade é um instrumento sagrado que a lei maior, por misericórdia, proporciona aos seres humanos. A mediunidade é inerente, é própria do ser humano. Uns usam para desenvolver tarefas em benefício próprio e do próximo. Outros a utilizam se aperfeiçoando para empregá-la com mais segurança em outra existência. A doutrina espírita encampou esse tema, estudou, pesquisou, experimentou e domina com toda a maestria este assunto de mediunidade. Tanto é verdade que o codificador da doutrina, Allan Kardec, sentiu a importância deste intercâmbio com o mundo invisível, que uma de suas obras, das obras básicas da doutrina, é exatamente o Livro dos Médiuns. Um espírito que, ao reencarnar, recebe no seu plano kármico o sagrado dom da mediunidade, com a finalidade de usar esse dom na prática do bem e da caridade, em sua própria necessidade evolutiva e, ao mesmo tempo, beneficiar pessoas necessitadas, desviam-se da sua meta, enveredando por caminhos que fatalmente o levarão aos abismos da dor, com sofrimentos indescritíveis. Esses médiuns que ainda agasalham muito lixo moral em suas mentes altamente poluídas, só desejam uma oportunidade para vomitar essa sujeira toda em cima de uma população que não merece tomar conhecimento da existência de fatos tão imundos como estes. Tudo isso porque esses médiuns nunca agasalharam em seus corações os sagrados ensinamentos dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo e se deixaram envolver pelas paixões que o ilusório mundo da matéria lhes coloca à disposição. Existe um adágio popular que diz: a ocasião é que faz o ladrão.
mas a ocasião só faz o verdadeiro ladrão. Não corrompe espíritos que já conquistaram essa gloriosa virtude da honestidade. Como é triste se ouvir notícias nos vários veículos de comunicação sobre médiuns que abusam desse fantástico dom para saciar seus instintos selvagens, além de arrecadar fortunas imensas à custa da fé alheia. Esquecem-se eles de que quando a lei maior os chamar para prestar contas, nada disso levarão daqui. Esquecem-se eles da parábola de Jesus. Abre aspas. Amanhã virão buscar a tua alma, e o que amontoaste, para quem será? O médium que se aproveita da fé, da confiança nele depositada por pessoas que ali vão aliviarem suas dores e se deparam com um doente. Se é doente ou aquele termo que usei no título deste artigo, que vai passar a mão, se esfregar e constranger senhoras honestas, além de jovens e crianças, a título de cura e o pior, em nome de Jesus, em nome de Deus. Sabemos que essa imoralidade acontece em ônibus, trens, metrôs, hospitais, em consultórios médicos, concertos religiosos católicos, concertos pastores evangélicos, etc. Em qualquer lugar que existir homens que não tenham na mente e no coração os ensinamentos dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que têm o cérebro abarrotado de espermatozoide, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Aí tem uma pergunta que não quer calar. Por que a espiritualidade superior não encerrou isso há mais tempo? E eu lhes respondo: há muito tempo a espiritualidade superior abandonou esse médium. Quem estava atuando ali, especialmente nele, médium, eram elementos da mais pura treva. Porque inúmeros elementos das trevas são médicos, cirurgiões, de todas as especialidades, inteligentíssimos, mas que usam toda essa bagagem na prática do mal. É bom que as pessoas saibam que os espíritos das trevas também fazem o bem, também curam. Só que existe uma diferença aí. É que eles só fazem isso com um objetivo. Depois de darem muita corda ao médium, encherem bem a sua bola, desenvolverem bem o seu orgulho, a sua vaidade, lá na frente, eles derrubam o médium e a casa. Lá na frente, eles desmoralizam o médium e a casa, para nunca mais eles se levantarem. Esse é o objetivo das organizações trevosas. Mas naquela multidão existem pessoas honestas que são beneficiadas, sim. Isso porque, inclusive, nesses imensos cultos evangélicos, e nós vamos explicar, existem passagens nos evangelhos sobre as curas realizadas por Jesus. Quando um doente se aproxima de um ser poderoso, no caso Jesus, e pode ser curado,
São duas as situações. Primeiro, esse doente, com o potencial de confiança que deposita no seu curador, ele gera um sentimento de tal monta que obriga a sua mente a desenvolver uma força capaz de realizar a cura. Era nesse caso que Jesus dizia: a tua fé te curou. Segundo, neste caso, o doente confia, mas não tem essa capacidade de acionar os poderes da sua mente. Neste caso, entra em atividade os poderes do seu curador, que vê o merecimento, que a hora havia chegado e ele quer. Então, a cura se efetua. É neste caso que Jesus diz: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Confirma isso o Jornal Espírita, número 275, de julho de 1998, no artigo, abre aspas, Deus, o eterno problema dos homens, fecha aspas, de Carlos de Brito Embaçaí. Diz ele: que foi veiculado pela TV é que os cientistas conseguiram localizar a parte do cérebro que reage ante os estímulos provocados pelo sentimento de fé, gerando um efeito em cascata que justifica até certas curas, não pela ação externa do agente milagreiro, mas pela atuação estimulada do próprio organismo. Fecha aspas. O artigo que se segue intitula-se A Falsa Ciência Mediúnica, de Henrique J. Durineck, publicado pelo Correio Fraterno do ABC em junho de 1985, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Este artigo, publicado há 34 anos, está mais do que atualizado e é dedicado a certos médiuns de certas casas espíritas que existem por esse Brasil afora. A falsa ciência mediúnica, abre aspas. Nestes tempos chegados e de transição, é marcante o momento histórico em que vive a humanidade, suas atividades, sua filosofia, ciência e religião. Portanto, a própria doutrina espírita não está isenta do assédio de forças constrangedoras, caracterizadas pelas teorias absurdas e atitudes esquisitas que atravancam o avançar da doutrina libertadora. Ficaríamos, por certo, estarrecidos do lixo cultural e da falsa ciência de pseudomédiuns que gradativamente vem sendo introduzida, dando inclusive margem a comentários e ataques diretos da imprensa não espírita, frente à ineficácia dos tratamentos de cura e da total falta de caridade com que pessoas em estado de obsessão são tratadas, em virtude de encenações teatrais e trapaças que naturalmente não terão o resultado aguardado por parte de suas vítimas inocentes. São os médiuns inscientes, com ares de infalibilidade, com respostas seguras para todos os nossos problemas, que preferem dar consultas adoidadas e confiar cegamente na vidência, com menosprezo ao raciocínio
e à meditação, relegando o discernimento e o bom senso para lá. Não é de admirar que espíritos necessitados sejam enviados para o astral, para o alto astral, para orientação e esclarecimento direto, dizem, em substituição ao método cristão de recebimento via mediúnica, para o discernimento da equipe de trabalhadores e resultado positivo, agindo contrariamente. Naturalmente não serão desmascarados em seus enganos, porque preferem ficar no jogo do esconde-esconde. Ora, sabemos que cada centro espírita tem seu campo de atuação junto à espiritualidade ignorante e em trevas. Relegarmos essa realidade e fugir à sua participação objetiva é não exercer uma tarefa que, por princípio básico, está inserida no corpo da própria doutrina e é no mínimo perigosa insensatez, pois assim não sabemos como agir e reagir frente à maioria dos casos de perturbação com envolvimento causados pelas más influências. Banir as sessões de desobsessão, enfim, é quebrar o radar que nos norteia em busca do porto seguro, da solução dos problemas e do meio que dispomos para o autoburilamento e aperfeiçoamento moral, pelas consequências que vemos desfilar em cada comunicação. Por outro lado, para assegurar a frequência de numerosos contingentes desequilibrados, muitos confrades têm introduzido práticas estranhas ao Evangelho, como, por exemplo, dar o passe envolto em guarda-pó branco, cor da pureza, dizem, talvez baseados no princípio da santificação aparente, ou na teoria da pureza temporária, enquanto que Jesus o fazia dentro de suas roupas surradas e seu manto que lhe servia de cobertor em noites frias. O fato de brincarmos de roda em volta de um médium em estado de profundo desequilíbrio psíquico, no passe, uma união de forças energéticas eficazes, dizem, mas de coração transbordando de sensualidade e às vezes até de um contato indesejado por parte do companheiro passista, é outra prática cisense, pois Jesus apenas impunha as mãos num gesto de sentimento de amor ao semelhante, tanto ao envolvido como seu causador. A adoção de pirâmides para a cura de enfermidades de todas as naturezas, até do câncer, dizem, pode aumentar em muito a freguesia, mas faz com que Jesus seja ridicularizado em suas práticas simples e modestas, mas de resultados concretos alcançados, enquanto que estes mesmos médiuns, quando não conseguem alcançar seus objetivos mistificadores, culpam os espíritos e mesmo a Deus, quando suas trapaças não dão certo, servindo assim de instrumentos para atirar a doutrina no labirinto da incompreensão popular. E não poderíamos nos esquecer dos receitistas, com suas fórmulas mágicas, seus diagnósticos mirabolantes, relegando a competência médica ao ridículo e ultrapassando mesmo as leis universais,
onde atrás de nomes de zeloso respeito ou eminentes perseguidores, estes médiuns embusteiros usam e abusam de suas faculdades, não tendo nenhum discernimento, nem mesmo procurando verificar o que este espírito doutor está receitando. E isto de comum acordo com a direção da casa em que militam. E também não ficam para trás os fazedores de preces coloridas, com barquinhos e laguinhos, médiuns estúpidos e empolgados com os resultados hipnóticos coletivos. Nada melhor do que insuflar mais materialismo, fixações mentais asfixiantes e posturas ilusórias, criando mais impedimentos para a libertação daqueles que, com uma mediunidade eclodindo em obsessão desavisada, também permanecem longos períodos em estagnação psíquica e sem recursos próprios. Insatisfeitos com o domínio que não conseguem abranger totalmente sobre suas vítimas, indefesos e desequilibrados, passam a ser alienados de cruéis perseguidores invisíveis, mas sabendo ser persuasivos, ditando ordens e atitudes que não condizem com a orientação cristã, levando nossos irmãos a impedimentos de toda a natureza e até mesmo a participar de eventos espíritas de outras instituições, vacilantes pelo medo que têm de perder o domínio sobre este ou aquele, primando ainda pela quantidade do que pela qualidade. Por certo, devido à natureza que caracteriza o trabalho da desobsessão, nos indispomos com estes espíritos, nossos irmãos, ansiosos por verem triunfar seus projetos de perseguição, e ficamos por algum tempo sob o império de suas influências constrangedoras, mas daí a entrarmos em associações beligerantes para introduzirmos práticas nocivas e sistemas supersticiosos, vai larga distância. O desconhecimento das providências necessárias para o auxílio ao enfermo mediúnico, portador dos cânceres da alma milenar, com seus tumores psíquicos e gangrenas no perispírito seculares, que a própria mediunidade faz aflorar, não nos permite tratar o cliente de maneira eficaz, pois que o seu mal é originário da incúria e estagnação que se estende até a atualidade. A necessidade da profilaxia espiritual, para que no futuro este mesmo cliente não venha a reencarnar como mongoloide em algum planeta distante, faz-se urgente. Mas com estudo, discernimento, trabalho disciplinar, cultura espiritual, educação como instrumento, sem o que teremos apenas adeptos pouco informados, vaidosos do seu pseudo-saber, sem razão e sem sentido. A preguiça mental e a estagnação de nossas atitudes mais urgentes, frente aos graves problemas que se vão avolumando nos centros espíritas, tem sido o principal motivo do quadro que se apresenta para aceitar tudo o que nos cai sob as vistas ou ouvidos sem averiguar nada, apenas porque aquele médium é nosso amigo pessoal. E imagina só que o mesmo poderia errar tanto assim, né? Falta-nos o critério do conhecimento filosófico, científico,
aquele mesmo método que sempre foi adotado pelo professor Rivaio, sem a liberdade de comparar os nossos erros com o acerto do Espírito da verdade, não poderemos desenvolver as nossas potencialidades espirituais e crescer em amor. Sentir, então, é uma característica do médium, mas saber sentir é uma característica do médium que se aperfeiçoa na moralidade. Em mediunidade, não há necessidade de tantos supérfluos. Ela é simples, brota de bons sentimentos, age na oração e tem consequências na vigilância, como o Mestre sempre nos ensinou. Preciso é uma união geral de esforços, aliados à conscientização da verdade verdadeira, para que este quadro venha gradativamente ser modificado, alertando nossos amigos e irmãos espírita do desacerto pelo qual vem trilhando devido ao envolvimento, e nada de compactuarmos com as trevas, deixar como está para ver o que acontece. Todos aqueles que de alguma forma estão à frente de movimentos, instituições unificadoras, federações, que possam transpor suas próprias necessidades e empenhar-se pelo caminho de salvaguardar a doutrina espírita em sua pureza e nobreza de propósitos. Mas para isto, também é preciso que aí não se fique nos debates estéreis e opiniões individuais desnecessárias. A continuarmos com o atual quadro que ora se apresenta. Em breve teremos mais uma placa de trânsito nos informando: Centro Espírita a 500 metros. Cuidado, não pare. Fecha aspas. Henrique J. Durineck. Este artigo é destinado, repito, a certos médiuns de certos centros espíritas que existem por aí, pois sabemos muito bem que existem muitos médiuns e muitos centros espíritas que já aprenderam a dignificar e honrar esta doutrina tão querida dos espíritos. Ficamos por aqui, agradecendo ao coração querido de nossa Mãe Santíssima e a compreensão dos nossos companheiros, e mais uma vez nos desculpem pelo termo usado acima, mas muitas vezes é preciso isso. Que nosso Senhor Jesus Cristo faça luz no seu lar, na sua família, e não nos esqueçamos nunca. Nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. O universo é nosso. Sejam felizes. Muito obrigado. Graças a Deus.